Em seu último livro, J.K. Rowling mostra como o medo pode ser usado para escravizar o povo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito e narrado por Marco Batalha. J.K. Rowling é um caso curioso. Embora Harry Potter seja uma saga bastante libertária, a autora em si é bem sossa. Ela sempre defendeu pautas coercitivas, usando certos grupos para ensinar virtude e impor agressivamente sua visão de mundo aos demais. Em certo momento, porém, a lacração saiu pela culatra. Ela ousou discordar dos canceladores em um determinado ponto e foi, quem diria, cancelada. Será que com isso ela vai aprender a lição? Duvido, mas consciente ou inconscientemente, ideias libertárias continuam permeando sua obra. Outro exemplo é o seu livro mais recente, Ichabod, publicado em novembro de 2020. Ela havia esboçado essa história há 15 anos e contava uma versão dela para seus 2 filhos mais novos, antes de eles dormirem. Depois que os filhos cresceram, o manuscrito ficou esquecido. Mas eis que, com a grande farsa que estamos vivendo, ela sentiu que seria uma ótima oportunidade para desengavetar a história. Não é difícil entender o porquê. Como veremos, muito do que se desenrola no livro encontra paralelos com o que estamos vivendo. Embora Ichabod esteja sendo vendido como um livro infantil, ele pode tranquilamente ser apreciado por pessoas de qualquer idade. Como os demais livros da autora, é extremamente bem escrito, com personagens carismáticos, ambientação cativante, enredo envolvente e várias reviravoltas. Os capítulos são curtos e a leitura flui com naturalidade. Há uma certa dose de violência no enredo, com prisões, torturas, mortes e assassinatos, de modo que cabe aos pais decidirem se o livro pode ser lido por seus filhos. E do que se trata a trama? Bom, daqui para frente vou contar algumas das coisas que acontecem no livro. Se pretende o ler, pare o vídeo, leia o livro e depois volte aqui, combinado? Então vamos lá. A história se passa em uma próspera região chamada Cornucópia, governada pelo rei Fred o Destemido. O monarca é um daqueles governantes populistas, fanfarrões. Ele está interessado apenas em aproveitar as regalias que o cargo lhe dá. Comida boa e abundante, roupas luxuosas, diversões frequentes e a veneração dos súditos. Certo dia, um pastor da região mais afastada do reino vai ao palácio e diz que o Ichabod está atacando seu rebanho. "Até meu cachorro foi comido, coitadinho", diz o pastor. Segundo a lenda, o Ichabod é um monstro com 5 metros de altura que ataca e devora as pessoas. Mas o rei sabe que essa história de Ichabod é uma bobagem, é apenas crendice dessa gente mais simplória. Só que nisso ele vê uma grande oportunidade de se mostrar valente e decide organizar uma expedição para caçar o monstro imaginário. É importante, afinal, que um rei demonstre coragem para que seus súditos o continuem admirando. Se o inimigo não existe, melhor ainda, pois não há riscos de alguém ser ferido ou morto. E assim parte ele, junto com alguns membros da corte, oficiais e soldados, para aquela região mais erma de seus domínios. Passam-se alguns dias e o impossível acontece. A comitiva volta às pressas, com uma notícia terrível. O chefe da guarda real foi morto pelo Ichabod. O medo se instala no reino. A população fica apavorada. Alguma coisa precisa ser feita. Um conselheiro do rei, o nobre Spittleworth, se destaca como estrategista mor, desenhando um plano de ação para garantir a segurança de todos. Ele forma a Brigada de Defesa contra o Ichabod, uma tropa de elite composta pelos melhores oficiais e soldados da Guarda Real. Essa brigada patrulha o reino à procura do monstro. A tropa demanda recursos e assim é criado um novo imposto de 2 ducados de ouro mensais por pessoa. É um sacrifício muito grande para a população de Cornucópia, mas fazer o quê, né? Melhor pagar o imposto do que ser devorado pela criatura. O maior especialista em Ichabods do reino, o respeitado professor Frodsham, é convocado para fornecer informações científicas sobre a biologia do monstro e assim informar o povo e otimizar as ações da brigada. Notícias dos ataques do monstro continuam. Pegadas surgem por todos os lugares, casas são invadidas, muitas pessoas desaparecem, enfim, as coisas vão de mal a pior. Obviamente, é necessário aumentar ainda mais os impostos, pois está claro que a Brigada de Defesa não tem os recursos suficientes para eliminar a ameaça.
O mais incrível de tudo isso é que ainda há pessoas negacionistas que ousam questionar as ações que são tomadas. Que audácia! Como elas se atrevem a duvidar da sabedoria dos que estão no comando? Felizmente é possível denunciar tais pessoas que, quando insistem no erro, são devidamente presas e jogadas às masmorras do castelo. Anos e anos se passam sem que o problema seja resolvido. Tudo isso cobra um preço para a população daquele reino. Cornucópia, outrora próspera e vibrante, se torna carrancuda e sombria. Todos vivem apenas em função do medo. A alta carga tributária faz com que o reino empobreça. Comércios são fechados, pessoas passam fome, muitos morrem. O número de órfãos explode. Certo dia, porém, um grupo de pessoas se aproxima da capital. No meio delas, cercado por 4 adolescentes, está o Ikabog. De fato, é um ser enorme, assustador, mas não parece agressivo. Os adolescentes carregam placas em que estão escritas coisas como "O Ikabog é inofensivo" e "O Ikabog come apenas cogumelos". A criatura entrega flores à população que, finalmente, entende que há algo errado na narrativa oficial. Ao mesmo tempo, uma rebelião acontece no castelo. Prisioneiros conseguem se libertar e se juntam à multidão. Aos poucos, a verdade vai aparecendo. E é isso que aconteceu de fato. Naquela expedição organizada pelo rei, o chefe da guarda não foi morto pelo Ikabog, mas sim por um tiro disparado acidentalmente por um dos conselheiros do rei. Spittleworth, que era uma espécie de estado profundo e quem governava de fato, viu nisso uma oportunidade de amealhar ainda mais poder e riqueza. Ele inventou a história de que o chefe foi morto pelo Ikabog justamente para espalhar o medo pela população e controlá-la. O tal do professor Frordisham era um embusteiro e foi usado apenas para dar um ar de credibilidade científica à farsa. As pegadas eram plantadas pelos brigadistas que, depois, sequestravam e matavam as pessoas, dando a impressão de que o monstro as havia atacado. Spittleworth sabia que, para a farsa se perpetuar, era necessário controlar a informação e cultivar o medo. Ele fez isso perseguindo aqueles que questionavam a narrativa oficial e comprando o apoio de seus cúmplices. Ele entendeu que uma população amedrontada era facilmente manipulada. Em certo momento, o narrador escreve: Spittleworth gostava de ver o medo estampado na cara das pessoas. Ele podia sentir o próprio poder. Os ricos não se importavam com o aumento de impostos porque simplesmente o repassavam para os mais pobres. Com o tempo, a população parou de questionar o que estava acontecendo e passou a aceitar qualquer medida de Spittleworth, por mais estapafúrdia que fosse. O novo normal havia sido implantado com sucesso. Mas, graças a um pequeno grupo de pessoas, a verdade acaba aparecendo. 4 adolescentes que haviam se recusado a perder a esperança fogem de um orfanato e vão atrás do monstro. Quando o encontram, descobrem que, apesar da aparência, ele é inofensivo. Espalhando a informação verdadeira, eles acabam corroendo a narrativa oficial. No castelo, alguns prisioneiros encarcerados injustamente, apenas para manter a farsa, conseguem escapar, ajudando a desmascarar a narrativa. Spittleworth, o rei Fred e os vários cúmplices acabam presos e têm seu ouro confiscado. A população decide acabar com a monarquia, adotando a democracia. Ingenuamente, elegem um primeiro-ministro na esperança de que farsas como aquela não se repitam. Ah sim, agora vai, hein? E assim termina o livro. Fica clara a mensagem libertária nele. A farsa do Ikabog 19 traz muitos paralelos com a que vivemos hoje. Tal como no livro, um pequeno grupo de poderosos usa uma ameaça para controlar a população. Esta, por sua vez, amedrontada, não hesita em trocar todas as suas liberdades pela ilusão de segurança. Pseudocientistas são usados para dar credibilidade. Cúmplices são comprados com dinheiro dos impostos. O aparato coercitivo estatal é reforçado e usado sem dó. A informação é rigidamente controlada. Os que ousam questionar são ostracizados, perseguidos, presos e até mortos. Apesar disso, há aqueles que não se curvam, não perdem a esperança e continuam lutando, mesmo sabendo que o gado gosta do chicote. Como no livro, no final, a verdade aparecerá. Obrigado pela audiência. Se gostou, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Ah, e eu tenho um canal também. Se tiver curiosidade, dê uma conferida lá. Será bem-vindo. Até a próxima!